Olá, e voltamos com o JW Responde, o nosso canal de YouTube, onde você pode nos enviar suas dúvidas e nós também estaremos sempre mostrando novidades em cirurgia plástica. Nossa primeira pergunta é de Nádia Dias, que nos pergunta se é verdade que na prótese de mama, mamas podem se comportar de uma forma diferente e pede para que falemos de contratura capsular. Quando se coloca uma prótese nas mamas, o organismo ele reage como se aquela prótese fosse um corpo estranho. E para o organismo, todo corpo estranho vai receber uma capa fibrosa revestindo o objeto. E não é diferente na prótese de mama. Então, sempre que colocamos a prótese, vai existir uma fina cápsula fibrosa isolando a mama do tecido orgânico. Essa fibrose, em algumas pacientes, notadamente unilateral, vai ser tão forte que pode deformar a mama e ao toque a paciente vai sentir num dos lados a mama bem endurecida. É o que chamamos de contratura capsular, que quase sempre é unilateral e que é confirmado pelo ultrassom ou pelo exame de ressonância nuclear magnética. O tratamento é pela mesma incisão onde foi colocada a prótese, é retirada a prótese antiga, é feita uma capsulectomia ou capsulotomia, que é a retirada ou cortes em estilo xadrez na cápsula que estava tentando comprimir a prótese e é a recolocação de uma nova prótese. A cirurgia é feita com anestesia local e sedação e demora por volta de 20 a 25 minutos. E o problema será resolvido. Nossa segunda pergunta é de Marinalva Ramos, que nos pergunta se é possível fazer lipoaspiração englobando as costas. Quase sempre, quando se faz uma lipoaspiração, a gente faz as áreas da frente, laterais e costas. O que vai definir ou não é a necessidade se tem ou não gordura naquela área. Mas, cirurgicamente, nós podemos retirar com segurança até 5% do peso do paciente. Assim, grosseiramente, uma paciente de 70 quilos, nós podemos tirar até 3,5 litros. Isso é importante lembrar que esses 3,5 litros só darão um bom resultado se a paciente tem uma boa relação peso-altura. Se a paciente está com sobrepeso importante, a lipoaspiração não estaria indicada, mas sim, inicialmente, uma dieta, de preferência conduzida por nutricionista, e só depois, no peso ideal, a paciente poderia se submeter a uma lipoaspiração para refinamento. E nessa lipoaspiração pode sim englobar costas. Nossa pergunta seguinte é de Ana Maria, que nos pergunta qual a melhor técnica para redefinir e afinar o rosto sem cirurgia. A técnica hoje mais feita e mais reconhecida é o MD-Code. É a utilização de ácido hialurônico em pontos específicos e esses pontos eles podem tanto nos dar a impressão de aumentar quanto de afinar, depende da área trabalhada. Em pacientes homens, por exemplo, a gente faz muito no ângulo de mandíbula para que dê aquela aparência de um ângulo mais quadrado. Já em mulheres, a gente faz um alongamento de queixo para que a gente tenha essa parte inferior mais triangular, dando um aspecto de mais afinalado o rosto, que é o que as mulheres mais procuram. Assim, o MD é a melhor técnica não cirúrgica para conseguir esse afinamento do rosto. Késia Lima nos pergunta: o local do corpo lipoaspirado tende a ficar flácido após a lipo? Dependendo da pele, você pode sim aumentar a flacidez numa lipo. Então é importante que um bom exame veja onde você tem gordura, mas se aquela área vai se beneficiar da lipoaspiração sem deixar um resultado com a pele mais flácida. Por exemplo, áreas de face interna de coxa e face interna de braço, quase sempre a pele não tem tanta qualidade. E aí seria um risco maior nessas áreas. Já a área de culote, costas e cintura são peles de boa qualidade que quase sempre você pode lipoaspirar sem riscos de ficar com essa flacidez. Yari Calado nos pergunta: o que é rinomodelação e quanto tempo de afastamento da academia? A rinomodelação é um dos MD-Codes, na realidade é quando a gente faz o MD-Code no nariz, e ele serve basicamente para narizes menores. Por quê? Porque se eu vou injetar um produto e eu já tenho um nariz que é relativamente grande, provavelmente eu vou aumentar. Então ele é muito bom para melhorar o ângulo, então suspender a ponta quando está caída, fazer preenchimento de dorso para que o dorso fique mais próximo de uma linha reta, e também para elevar a ponta, que deve ser sempre mais ou menos 1 milímetro acima do dorso, seria o ideal estético de um nariz. A rinomodelação é feita em consultório, com anestesia local, praticamente indolor, e você já volta às atividades habituais, inclusive academia, já no dia seguinte. E o resultado, quando bem indicado, é muito bom. Gilmara Bernardes nos pergunta
Quando fazemos lipo, a gordura não volta ao local lipoaspirado e se é possível fazer lipo de papada. A célula gordurosa ela se multiplica no ser humano até a adolescência. Então, quando você pega um adulto que faz uma lipoaspiração e você retira as células gordurosas e retira a gordura, aquela célula ela não vai se reproduzir, não vai se multiplicar. Então, quando um paciente que fez lipo engorda, ele engorda proporcionalmente menos naquela área lipoaspirada. Mas lembrando que o adipócito, que é essa célula de gordura, ela pode hipertrofiar. Então, naquela área que foi lipoaspirada, ainda resta célula de gordura, que se você aumenta de peso, naquela área você engorda menos, mas também engorda. Claro que o ideal após lipo é manter o peso. A lipo de papada, ela é bem simples, é uma cirurgia de pequeno porte, onde se fazemos 2 a 3 incisões nessas áreas, feita com anestesia local, demora mais ou menos 15 a 20 minutos e o paciente no dia seguinte já volta às atividades normais, inclusive academia, dirigir e todas as outras atividades. Nossa última pergunta vem de Marcela Muniz, que nos pergunta sobre possíveis fibroses em cirurgias de abdômen e pós-lipoaspiração. Sempre que nós tiramos a gordurinha e em qualquer cirurgia, o organismo vai cicatrizar. Essa cicatrização ela é feita basicamente pelos fibroblastos, que são células que produzem tecido fibroso e que esse tecido fibroso ele é mais endurecido. E aí você pode sentir sob a pele como se fossem pequenos nódulos. Ele também pode dar a sensação de coçar, de agulhadas e pontadas finas. É um bom sinal, é o organismo trabalhando para cicatrizar. Essas fibroses são autolimitadas, a drenagem linfática ajuda muito e principalmente a drenagem manual associado à ultrassonografia. Habitualmente começamos por volta do 4º, 5º dia e a ultrassom ele é associado a partir do 10º dia. Então é importante lembrar que essa fibrose ela pode persistir até um ano e pouco após a cirurgia, mas que vai sumindo aos poucos. Agradecemos a quem nos mandou nossas perguntas, estamos aqui para novas dúvidas e em breve abriremos de novo uma sessão de perguntas do JW Responde. A você que gostou, curta, compartilhe e até breve.